Olá, boa noite. Hoje é dia 25 de novembro de 2025. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, vamos acompanhar a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. 17 processos estão na pauta de julgamento de hoje. Entre os destaques estão recursos que envolvem a inelegibilidade de ex-gestores públicos de Monteiro, na Paraíba, declarada em decorrência de práticas proibidas nas eleições de 2020. A possibilidade de nova eleição no município de Mercês, em Minas Gerais, devido à inelegibilidade do candidato mais votado ao cargo de prefeito nas eleições de 2024. E multa aplicada contra a vereadora de Cortês, no Pará, por conduta vedada no pleito do ano passado. Já na sessão administrativa, o plenário deve analisar pedidos de homologação para a criação de novas zonas eleitorais em Bonfim, em Roraima, e em Maricá, no Rio de Janeiro. Os pedidos foram solicitados pelos respectivos tribunais regionais eleitorais. Enquanto a sessão não começa, vamos rever as decisões da semana passada. Quem traz as informações para a gente é a repórter Mariana Fabre. Olá, esse é o Decisões da Semana, com os destaques do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Na sessão de terça-feira, dia 18, o TSE confirmou denúncias e a tramitação de uma ação penal envolvendo Tiago Soares de Godoy. Ele foi indiciado em inquérito policial pela suposta prática dos crimes de falsidade eleitoral, corrupção passiva, extorsão qualificada, associação à organização criminosa e lavagem de ativos, enquanto atuava como subsecretário da Secretaria de Governo de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e também como coordenador financeiro de campanhas entre os anos de 2014 e 2016. A defesa recorreu ao TSE pedindo o trancamento do inquérito penal. Mas para a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, as provas documentais amparam as imputações feitas contra Tiago Godoy. Em seu voto, a ministra lembrou que o Ministério Público identificou o papel desempenhado por ele na estrutura criminosa, que exigia vantagens indevidas de empresários da cidade para financiar campanhas eleitorais. Em especial, a de Antony Garotinho, então candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2014. Dessa forma, dentro dos limites de cognição próprios do habeas corpus, entendo presente a justa causa para ação penal em desfavor do agravante, visto que as imputações promovidas pelo Ministério Público na denúncia se coadunam, em tese, com as funções de coordenador financeiro das campanhas do grupo político nas eleições de 2014 e 2016 e de subsecretário municipal de Antony Garotinho, que exerceu entre 2015 e 2016, reveladoras da estreita proximidade com o líder político, do qual, inclusive, obteve apoio para se candidatar à vereança em 2016, circunstâncias estranhas ao denunciado a quem se concedeu a referida ordem no habeas corpus invocado pelo agravante. O plenário acompanhou o voto da relatora e confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro de manter a tramitação da ação penal. Ainda na terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o diploma de Jarbas Pereira Lopes, vereador eleito pelo União Brasil em 2024 para a Câmara Municipal de Campo Formoso, na Bahia. Lopes teve o registro aprovado pela primeira instância da Justiça Eleitoral. Mas, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, no momento da diplomação, ele estava com os direitos políticos suspensos por uma condenação criminal definitiva por furto qualificado contra o patrimônio público. A relatora no TSE, ministra Isabel Galotti, confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para a cassação do diploma. O entendimento foi de que o TRE estava alinhado com a jurisprudência do TSE e do Supremo Tribunal Federal, que considera automática a suspensão dos direitos políticos após uma condenação criminal definitiva. Os demais ministros acompanharam o voto da relatora e a cassação foi unânime. Você pode acompanhar as sessões plenárias toda terça-feira, a partir das 7 da noite e quinta, às 10 horas da manhã, ao vivo, no canal da Justiça Eleitoral no YouTube.
na rádio e TV Justiça e ainda pelos perfis do TSE no Facebook e no Kawai. As informações sobre os processos estão no site tse.jus.br. É só pesquisar na aba Consulta Pública PJE. O prazo para solicitar o título de eleitor, regularizar a situação eleitoral ou transferir o domicílio vai até o dia 6 de maio de 2026. A orientação consta no provimento da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, publicado hoje no Diário da Justiça Eletrônico. O provimento disciplina o modelo de atendimento ao público no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral. O cadastro será fechado 150 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Até essa data limite, os eleitores podem solicitar alistamento, transferência ou revisão eleitoral em qualquer unidade da Justiça Eleitoral. Todas as pessoas que comparecerem aos locais de atendimento dentro do horário de expediente até 6 de maio terão atendimento garantido. A norma que tornou o uso do processo judicial eletrônico obrigatório na Justiça Eleitoral completou 10 anos nessa semana. Com a adoção do sistema, a tramitação dos processos passou a ser 100% digital, garantindo mais celeridade e transparência. Daniela Ramalho. Tem tempo que você não vê uma cena assim? Esses carrinhos trafegavam pelos corredores do Tribunal Superior Eleitoral desse jeito, abarrotados. E imagina só, esses armários lotados de papéis. Era assim que funcionava. De setor em setor, inúmeros processos circulavam fisicamente até chegarem a uma conclusão. O assistente administrativo Valdemar Leite, que trabalha no TSE há 15 anos, sabe bem. Então a gente pegava esse processo e ia até o arquivo e contava um por um, colocava no carrinho e aí quando você contava, recontava para não chegar errado. Aí você pegava o elevador, porque eram muitos, você chegava no gabinete, recontava junto com a pessoa que recebia, a pessoa recontava para colocar no armário e a gente voltava. Aí já tinha a segunda parte. Tudo isso é coisa do passado. Estou falando do PJE, Processo Judicial Eletrônico, criado para dar fim à tramitação de autos em papel no Poder Judiciário. O PJE permite que magistrados, servidores e advogados lidem com os processos diretamente no sistema, sem a necessidade de utilização de outros programas de computador, como os editores de texto, por exemplo. No caso do PJE, eu acho que a gente tem um outro cenário, né, também. Que a gente tinha uma celeridade de pesquisar coisas. Você imagina que, mas eu vi isso aqui lá no anexo 40, na folha 200. Aí tu vai lá, pega o processo, acha a folha 200. E não, agora isso aqui estava no anexo 52. Não, então peraí, vai lá no anexo 52. Então, até as ferramentas de busca, né, dentro do PJE, a indentação de documentos, é bem mais fácil, né? Então, acaba que sim, isso facilita a celeridade, a busca, a replicação, né? E essa história completou 10 anos. 10 anos de mais agilidade, celeridade na tramitação de processos, transparência e sustentabilidade com a economia de papel. Em comemoração à data, o TSE realizou o 3º Encontro Nacional de Gestoras e Gestores do PJE e debateu sobre a criação e a evolução da tramitação de processos. É muito importante, né, a gente saber como que a gente chegou até aqui, saber o que as pessoas passaram para a gente estar aqui nesse momento. O PJE é um exemplo de bem servir, né? Nós somos servidores públicos, nós servimos ao público, nós servimos ao nosso colega de trabalho, às autoridades, ao jurisdicionado, à população como um todo. E a trajetória do PJE traz isso, traz um trabalho de resiliência, né, que vocês vão ouvir falar, um trabalho de boa vontade, força de vontade e amor pelo que se faz. O Tribunal Superior Eleitoral realizou o evento Democracia, Substantivo Feminino, para lembrar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado hoje.
O evento reuniu a cantora Fafá de Belém, atrizes, jornalistas e ativistas. Mais detalhes na reportagem de Mariana Fabre. 21.400.000 brasileiras com mais de 16 anos relatam ter sido vítimas de violência no último ano. E o que isso tem a ver com a democracia brasileira? O poder é do povo, a mulher é o povo, é a maioria do povo brasileiro. Hoje nós ouvimos mulheres da sociedade civil e aprendemos com elas. Todas as vezes que uma de nossas irmãs sofre alguma violência, há de ser no nosso rosto, há de ser no nosso corpo, há de ser no nosso espírito, que nós todas também igualmente sofremos. O encontro reuniu e ouviu mulheres de diferentes áreas em temas como violência política de gênero, ampliação da representatividade feminina nos espaços de poder e o estímulo à participação das mulheres nas eleições que se aproximam. Nós, brasileiros e brasileiras, temos que lutar e colocar lupa em todos os órgãos que não têm mulheres e homens, para ter o contraditório, para fazer a complementação. Nós temos que trilhar um caminho muito firme, para que a gente possa transformar este país num Brasil, aí sim, justo e igualitário. A programação do evento de dia inteiro foi dividida em rodas de conversa. Entre os temas, ações afirmativas, violência doméstica, consenso de gerações, representação política, liderança e liberdade. A democracia, ela é feminina, porque junto com ela vem a coragem, vem a não submissão, mas precisa de outra mulher do seu lado para que a gente continue caminhando. Apesar de serem mais da metade da população e 53% do eleitorado, as mulheres ainda são subrepresentadas nos espaços de poder. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, entre 513 parlamentares, apenas 91 são mulheres. No Senado, há apenas 15 senadoras. Não é possível, num país como o nosso, na pluralidade que a gente tem no nosso país, eu falo nas múltiplas mulheridades que a gente tem no nosso país, que nós ainda sejamos um número tão pequeno e restrito nos espaços de poder. E mesmo com as políticas atuais de estímulo às candidaturas femininas, como a cota de gênero de 30% obrigatória aos partidos, apenas 15% das candidaturas aos cargos nas eleições municipais de 2024 eram mulheres. A representatividade é ainda menor quando os cálculos representam mulheres negras ou indígenas. Mas seguimos em marcha, e de marchas pelas ruas, e de marchas pelos parlamentos, pelos tribunais, a gente vai transformando e vai fazendo na nossa democracia, para a gente não precisar mais falar uma democracia inclusiva. A democracia não deve ser adjetivada. Ela tem que se bastar como plural, como democracia, como sinônimo de pluralidade, de diversidade e feminina que é. Essa questão da democracia e o fato de estar dialogando, nós teremos sim. É importante fazer uma conversa com os partidos políticos, mas é muito importante. Desde 2021, o país ganhou um reforço no combate à violência política de gênero, quando foi sancionada a primeira legislação específica sobre o tema e estabeleceu normas para prevenir e combater o crime. Um avanço importante, mas que precisa ser continuamente fortalecido. O encerramento dos debates aconteceu com uma carta da presidente do TSE e única ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para quem não há democracia com desigualdade, discriminação e violência. Somente numa afetuosa aliança política cumpriremos os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, como constitucionalmente determinado. Seguimos juntas. Muito obrigada. E o TSE sediou o Encontro de Boas Práticas da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral. O evento valoriza projetos que contribuem com a inclusão. Repórter Fábio Ruas. A abertura do evento foi feita pela Corregedora Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti. O selo de boas práticas e o selo Destaque Cidadania foram criados para reconhecer e disseminar iniciativas que transformam o cotidiano das corregedorias. Nós vamos interromper essa reportagem para você acompanhar com a gente agora o início da sessão plenária de hoje do Tribunal Superior Eleitoral.
A partir desse momento, ao vivo aqui pela TV Justiça, com a presidência da ministra Carmen Lúcia. Boa noite a todos, pessoas presentes. Convido todas a nos assentarmos. Declaro aberta esta sessão, terça-feira, 25 de novembro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento o ministro vice-presidente, Cássio Nunes Marques. Cumprimento o ministro André Mendonça, que participa por videoconferência, por ausência no presencial plenamente justificada. Cumprimento o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, o ministro Sebastião Reis Alves, a quem cumprimento pela primeira vez na bancada, na condição de ministro substituto deste tribunal. Seja muito bem-vindo, ministro. Nós nos sentimos muito honradas e honrados com a presença de Vossa Excelência, que muito contribuirá com essa justiça eleitoral. Cumprimento o ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimento a ministra Estela Aranha, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, todos os que acompanham esta sessão plenária. De uma maneira muito especial, cumprimento com muito carinho os queridíssimos professores e estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas. Quero que todos se sintam muito bem-vindos aqui. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todas e todos. Faço cumprimento especial na pessoa da querida Janaína e cumprimento o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi. Antes de dar início à sessão administrativa, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que hoje, 25 de novembro, é o primeiro dia, o dia verdadeiramente do Dia Internacional de Combate e Busca de Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. O mundo, durante 16 dias, o Brasil, por causa do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, estabelecido por lei, tem 21 dias de ativismo pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Vivemos um tempo em que, no Brasil, uma mulher é morta a cada 6 horas e todas as formas de violências físicas, psicológicas, políticas, econômico-financeiras, psicológicas, vêm sendo praticadas numa falta de civilidade, de retrocesso extremamente perigoso para a humanidade. Somos, nós mulheres, mais da metade da população brasileira, mais da metade do eleitorado brasileiro. Entretanto, estamos ainda, ministro Cássio, na condição de termos cotas. Cota de quem é maioria numérica é alguma coisa que fica inexplicável, mas é isto que acontece porque nós somos maioria numérica e, claro, minoria em direitos efetivados, e é preciso que cada vez mais se pense sobre isso. Na data de ontem, reunimos aqui neste tribunal para ouvirmos algumas mulheres da sociedade civil, e as contribuições trazidas são muito mais de denúncias e de proposição para que pensemos sobre isso. A segunda nota que faria neste início é com muita tristeza, em nome de todos os integrantes deste tribunal, manifestar o nosso pesar pela morte do professor José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, um cidadão de enorme capacidade pessoal, de superação, de entrega à coisa pública, de grandes trabalhos realizados, que consolidou nas nossas faculdades desde a década de 70 o curso de Direito Constitucional com um olhar brasileiro e não como mera cópia de teorias estrangeiras, e que muito contribuiu também para não apenas a formulação da Constituição Brasileira de 1988, ele foi assessor direto e principal consultor do então senador Mário Covas, que foi o redator da Comissão de Revisão e Consolidação do Projeto de Constituição, e depois com obras memoráveis, além do curso de Direito Constitucional, no qual todos nós estudamos, do comentário contextual à Constituição, entre tantas obras que publicou,
inclusive obras literárias. O professor José Afonso da Silva, que foi meu professor em sala de aula até na USP, foi um dos grandes nomes do direito constitucional brasileiro, um dos grandes defensores do Poder Judiciário brasileiro, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Teve uma vida plena e aos 100 anos, portanto, nos deixa, mas a sua obra fala por si e continuará com toda certeza iluminando o direito constitucional brasileiro. Cumprimentando o diretor-geral, doutor Miguel Piazzi, mais uma vez, eu dou início à sessão administrativa, apregoando o primeiro feito da relatoria do eminente ministro André Mendonça, que é a criação de zona eleitoral ou remanejamento número 0600-060-70, procedente de Bonfim, Roraima, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. É uma proposta de criação de zona eleitoral no município de Bonfim, aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, encaminhada a este Tribunal Superior Eleitoral para homologação. Passo a palavra ao eminente ministro André Mendonça. Com a palavra. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência e, em nome de Vossa Excelência, aos eminentes ministros, mas permitindo-me hoje fazer uma saudação especial ao ministro Sebastião Reis Júnior, a quem cumprimento e registro minha alegria por sua integração agora já mais próxima junto ao Tribunal Superior Eleitoral, em especial nessa sessão. Também ao vice-procurador-geral eleitoral, aos advogados e advogadas e todos que se fazem presentes. Senhora presidente, eminentes ministros, como bem apregoado, se trata de um caso de criação de zona eleitoral. O voto foi compartilhado já com os eminentes ministros e eu farei uma leitura da ementa do voto, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. No caso, se trata de encaminhamento por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que foi previamente aprovado naquele colegiado, quanto ao desmembramento da 5ª Zona Eleitoral, a fim de criar-se a 9ª Zona Eleitoral, com jurisdição sobre os municípios de Bonfim e Normandia, no estado de Roraima, sendo que o cartório eleitoral terá sede permanente no primeiro, ou seja, no município de Bonfim. No caso, anotou-se que a medida contribuirá para a melhoria quanto ao atendimento das demandas dos eleitores nos municípios envolvidos, que terão, assim, um acesso facilitado aos serviços da Justiça Eleitoral. Instados a se manifestarem na forma da Resolução 23.422 de 2014 deste Tribunal Superior Eleitoral, os órgãos técnicos do Tribunal se manifestaram favoravelmente ao desmembramento, assim como a douta Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer. Cumpridos os pressupostos legais e normativos aplicáveis à espécie, entendo por autorizar a criação da 9ª Zona Eleitoral nos termos da proposta encaminhada pela Corte Regional. Registro, contudo, que a sua instalação não poderá ocorrer no ano em que se realizarem as eleições. Assim, proponho a homologação da proposta, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro, portanto, propõe a homologação da criação da 9ª Zona Eleitoral, com sede no município de Bonfim, jurisdição sobre Bonfim e Normandia, assentando, porém, que a sua instalação não poderá ocorrer no ano em que se realizarem eleições ordinárias. Eu indago dos eminentes ministros, da ministra Estela, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, homologou a proposta de criação da 9ª Zona Eleitoral, com sede no município de Bonfim, jurisdição Bonfim, Normandia, assentando que a sua instalação não poderá ocorrer no ano que se realizarem eleições ordinárias. Apregou para julgamento a criação da zona eleitoral ou remanejamento número 0600-434-68, procedente de Maricá, Rio de Janeiro, relatado também pelo eminente ministro André Mendonça. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e essa é a proposta da criação de nova zona eleitoral no município de Maricá,
aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio, encaminhada a este Tribunal Superior Eleitoral para homologação. Tem a palavra o eminente ministro André Mendonça. Reiterando os cumprimentos, senhora presidente, apenas agregando aqui também meu pesar pela passagem do professor José Afonso da Silva, certamente um dos grandes constitucionalistas da história republicana do nosso país. E desejando aí meus sentimentos a toda a família e amigos do professor José Afonso da Silva. Senhora presidente, também nesse caso nós tratamos aqui da criação e desmembramento de zonas eleitorais, agora referentes ao município de Maricá, no Rio de Janeiro. Também delimitando-me a ementa e reiterando que estou à disposição dos eminentes ministros, registro que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro encaminhou a proposta previamente aprovada por aquele colegiado para, mediante o desmembramento da zona eleitoral de número 55, nós tivéssemos a criação e a instalação da zona eleitoral com sede no município de Maricá, Rio de Janeiro. No caso, anotou-se que a medida contribuirá para a melhoria do atendimento das demandas dos eleitores que vivem nos municípios envolvidos, os quais terão o acesso mais facilitado aos serviços da Justiça Eleitoral. Instados na forma da Resolução TSE 23.422 de 2014, os órgãos técnicos deste Tribunal Superior se manifestaram favoravelmente à proposta apresentada, assim como a douta Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer respectivo. Cumpridos os pressupostos legais e normativos aplicáveis à espécie, entendo restar demonstrada a possibilidade de autorização da criação da zona eleitoral nos termos da proposta encaminhada pelo Tribunal Regional, anotando-se, contudo, que a sua instalação não poderá ocorrer no ano em que se realizarem as eleições. Assim, proponho ao colegiado a homologação da proposta, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, o eminente ministro André Mendonça, relator, propõe a homologação da proposta de criação por desmembramento da 55ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, de zona eleitoral com igual sede no município de Maricá, nos termos aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral, assentando que a sua instalação não poderá ocorrer no ano em que se realizarem eleições ordinárias. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal Superior Eleitoral homologou a proposta, por unanimidade, homologou a proposta de criação e desmembramento da 55ª Zona Eleitoral do Estado do Rio, da zona eleitoral com igual sede no município de Maricá, nos termos aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral, não podendo ocorrer esta instalação no ano em que se realizarem eleições gerais. Este é o resultado do julgamento. Apregou para julgamento da relatoria da eminente ministra Estela Aranha a lista tríplice número 0600-185-43, procedente de Curitiba, Paraná, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e advogados indicados Paulo Roberto Gongora Ferraz, Andrei Marzanati Bórnia e Alessandro Agnoli. Essa lista tríplice foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado. Antes de passar a palavra à relatora, registro a presença na sala de videoconferência do doutor Paulo Roberto Gongora Ferraz, um dos advogados indicados. Tem a palavra a eminente ministra relatora. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão. Cumprimento especial ao eminente ministro Sebastião Reis Júnior, presente para nossa felicidade também junto aqui a essa sessão. Eu também cumprimento presentes plenários, os professores e estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas, PUC Minas, e há um advogado que faz o acompanhamento, o doutor Paulo Roberto
Gongora Ferraz e advogados. Eu também queria registrar o meu pesar pelo falecimento do professor José Afonso da Silva, empenhando também a palavra de solidariedade à família e os amigos. Eu vou, como já circulei o voto com antecedência aos eminentes ministros, eu vou fazer somente a leitura da ementa e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas a respeito. Lista tríplice destinada a preenchimento da vaga de juiz substituto do TRE do Paraná, decorrente do término do primeiro biênio do Dr. Roberto Auríquio Júnior, ocorrida em 28/1/24, composta pelos seguintes indicados: Dr. Paulo Roberto Gongora Ferraz, Dr. Andrei Marzanati Bornia e Dr. Alessandro Agnolin. Publicada a presente lista tríplice por edital, consoante previsão do artigo 25, parágrafo 3º do Código Eleitoral, o prazo legal transcorreu sem impugnação. A assessoria consultiva do TSE optou pela regularidade da lista quanto a todos os indicados. Os 3 indicados apresentaram os documentos exigidos no artigo 4º da resolução do TSE 23.517 de 2017 e preencheram os requisitos legais. A assessoria também apontou a existência de processo civil em que figura como parte do Dr. Paulo Roberto Gongora Ferraz, contudo, trata-se de interpelação judicial já arquivada por decisão judicial, sem provimento jurisdicional desfavorável ao indicado. Deste modo, não há óbice à sua permanência na presente lista tríplice. A resolução do TSE 23.746 de 25, aprovada para incluir a promoção de mulheres nos cargos de magistradas e magistrados nos tribunais regionais eleitorais providos por advogadas e advogados, não se aplica à presente lista tríplice, consoante o que foi decidido por esse tribunal no julgamento da questão de ordem 0600265 de 70 de Rio de Janeiro, de relatoria do ministro André Mendonça, pois no presente caso a comunicação ao Tribunal de Justiça pelo Tribunal Regional Eleitoral a respeito da existência da vaga ocorreu em 24, antes da data da referida resolução. Ademais, esse tribunal já assentou que eventual recomposição da lista não altera o marco temporal já fixado, devendo ser observadas as regras vigentes à época do ato inaugural. Em uma lista tríplice 06-1379, 10 do Rio Grande do Sul, de relatoria da eminente ministra Isabel Galotti. Portanto, a lista tríplice encaminhada ao Poder Executivo Federal. A eminente ministra relatora, portanto, verificados os cumprimentos dos requisitos, propõe o encaminhamento da lista ao Poder Executivo Federal. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República, nos termos do voto da relatora. Eu agradeço a participação do eminente diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa e imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, para, tomando assento no plenário, proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 18 de novembro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, Cristiano Zanin, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada do senhor ministro André Mendonça. Às 19h26 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 25 processos e a sessão foi encerrada às 20h36. Indago dos senhores ministros, da senhora ministra, se há alguma observação, retificação, anotação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0601-598-29, procedente de Campo Grande, relatado pelo ministro André Ramos Tavares, e que está com vista para o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Agravante é Vera Lúcio Lulu Félix. Este é um agravo interposto contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgará aprovadas com ressalvas as contas da candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Consta da papeleta que, na sessão por meio eletrônico de 21 a 27 de junho de 2024, o processo foi retirado de julgamento por pedido de destaque formulado pela ministra Isabel Galotti. Reiniciado o julgamento na sessão de 22 de agosto de 2024,
O relator ministro Ramos Tavares negou provimento ao agravo e inaugurou divergência à ministra Isabel Galotti para prover o agravo interno e, sucessivamente, ao agravo para conhecer do recurso especial e a ele negar seguimento. Prosseguindo no julgamento, o ministro Raul Araújo divergiu do relator e parcialmente do entendimento da ministra Galotti, no sentido de dar provimento ao agravo interno e ao agravo para conhecer do recurso especial eleitoral e a ele prover parcialmente, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e, em seguida, pediu visto o eminente ministro Nunes Marques. Nesta sentada não votam a ministra Estela Aranha, que sucede o ministro André Ramos Tavares, o ministro Antônio Carlos, que sucedeu o ministro Raul Araújo, e não vota também o eminente ministro Sebastião Reis Alves, porque já votou a ministra Isabel Galotti. Então, neste caso, eu passo a palavra ao eminente ministro, vice-presidente Nunes Marques. Cumprimento, eminente presidente deste tribunal, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento a senhora ministra, os senhores ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, os servidores, os advogados, os estudantes, professores e estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e o meu cumprimento especial ao ministro Sebastião Reis Júnior, amigo de mais de 15 anos, que honra os quadros da magistratura nacional e abrilhanta o Superior Tribunal de Justiça e que hoje vem colaborar com os nossos trabalhos. Senhora presidente, o voto é menor do que o relatório, mas eu vou tentar em 10 segundos fazer esse encaminhamento. Trata-se de recurso especial manejado em face de acórdão, embargos de declaração interposto em face de uma decisão monocrática. O primeiro ponto a ser superado seria a necessidade de novos embargos de declaração para o conhecimento deste recurso especial. Eu afasto esse óbice que foi trazido pelo eminente relator, colacionando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de erro improcedendo, o erro está contido no próprio manejo do recurso e não há necessidade da interposição de novos embargos de declaração para pré-questionar. Quanto à matéria de fundo, eu entendo que houve uma desatenção ao rito preconizado nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1024 do CPC. Poderia ter o relator convertido na forma do parágrafo 2º em agravo interno, julgado e aberto instância. Então, eu estou acompanhando a conclusão trazida pelo eminente ministro Raul Araújo, no sentido de, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, votar pelo provimento do agravo interno e do agravo, para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento parcial, a fim de anular o acórdão regional e determinar o retorno dos autos à origem para a prolação de novo julgamento nos termos do parágrafo 3º do artigo 1024 do CPC. Como vota? Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a divergência do ministro Raul Araújo. Como voto, o eminente ministro André Mendonça. Está congelado. Ministro André Mendonça, nos ouve? Acho que caiu a... Enquanto o ministro André Mendonça, portanto... Ouvindo agora, senhora presidente. Nos ouve agora? Com muito gosto, passo a palavra a Vossa Excelência. Senhora presidente, só para voltar, em que ponto estava? O ministro Nunes Marques, desculpa, pensei que Vossa Excelência tivesse ouvido. O ministro Nunes Marques está acompanhando a divergência do ministro Raul Araújo. Se o ministro Nunes Marques quiser... Não, era só essa informação para confirmação do voto, mas fique à vontade, ministro Nunes Marques. Eu estou acompanhando a divergência do ministro Raul Araújo, dando parcial provimento ao agravo, para dar provimento ao recurso especial e determinar que seja realizado novo julgamento no âmbito do regional. Não, correto. Agradeço, ministro Nunes Marques, senhora presidente. Eu acompanho também o ministro Raul Araújo, como já votou agora
nos mesmos termos do ministro Nunes Marques, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra Estela Aranha, não sem fazer uma saudação especial ao ministro Sebastião Reis Júnior, que hoje integra essa bancada. É uma honra e um gosto compartilhar a bancada com Vossa Excelência. Eu saúdo também o senhor secretário-geral João Paulo, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, os advogados e advogadas, os professores e estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, alma mater da nossa presidente, e também, ministra, compartilho dos votos de pesar pelo passamento do professor Zé Afonso, que foi meu professor e professor emérito da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, enviando os votos de pesar aos familiares, em especial ao nosso colega no Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito, o professor Virgílio Afonso da Silva. E faço lembrar, ministra, como Vossa Excelência sabe, que o professor Zé Afonso, até o final da vida, continuou estudando, continuou ativo. E eu me lembro, o ministro Sebastião talvez também se lembre, em 22, quando houve a leitura da Carta pela Democracia na faculdade, o professor Zé Afonso, de cadeira de rodas, aos 100 anos, foi até lá para empenhar a pujança moral dele em favor da democracia. O professor Zé Afonso é, em todos os rolos que se possa enunciar, uma referência para todos nós. Este ano, no mês de abril, 30 de abril, que é o aniversário dele, houve festa pelos 100 anos e ele lá estava. Ministro Barroso, que foi, disse, olha, eu fiquei cansado, fui embora, e ele continuou lá. E ele estava ativo. O que é um exemplo de uma vida plena. E todo domingo recebia os filhos e teve uma vida muito bonita, uma vida que vale a biografia e a bibliografia que ele nos deixa. Excelentíssimos senhores ministros, eu estou acompanhando aqui a divergência aberta pelo ministro Raul e agora reforçada pelo ministro Cássio Nunes. Estou juntando voto, no meu sentir, houve sem dúvida a violação tanto do parágrafo 2º como em especial do parágrafo 3º do artigo 1024 do Código de Processo Civil e, portanto, eu perfilo aqui com a divergência aberta nos exatos termos pelo ministro Raul Araújo. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu estou acompanhando a divergência na forma hoje encarecida pelo eminente ministro Nunes Marques, acompanhando, portanto, a divergência na fórmula do voto do ministro Raul Araújo, no sentido de dar provimento ao agravo interno e do agravo para conhecer do recurso especial eleitoral, provendo parcialmente para anular o acórdão regional e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de novo julgamento nos termos do parágrafo 3º do artigo 1024 do Código de Processo Civil, e esta é a proclamação do resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo interno e ao agravo, conhecendo do recurso especial eleitoral, ao qual se dá parcial provimento, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, nos termos do voto divergente do ministro Raul Araújo, vencidos o ministro André Ramos Tavares, que negava provimento ao agravo, e, em parte, a ministra Isabel Galotti, que provia o agravo interno e ao agravo para conhecer, mas negando seguimento a estes. Redigirá o acordo o eminente ministro Nunes Marques. Apregou também para a continuidade de julgamento o agravo em recurso especial eleitoral número 0600-625-71, procedente de Monteiro, Paraíba, relatada pelo ministro Ramos Tavares, com vista ao ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo agravantes e agravados a coligação Monteiro Unido por Dias Melhores e outras, Ana Lorena de Farias Leite Nóbrega e outra, agravados Vodozon Watson Rodrigues Sinésio e outros, Rosa Maria Aleixo Nunes da Silva e outra,
Estes agravos foram interpostos contra a decisão que negou seguimento a recursos especiais, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o qual julgara parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, proposta com fundamento em alegada prática de conduta vedada nas eleições de 2020. Na sessão de 13 de agosto de 2024, o relator ministro Ramos Tavares votou no sentido de prover os agravos em recurso especial para negar provimento ao recurso especial interposto por Ana Lorena de Farias Leite Nóbrega e outro, e dar provimento ao recurso especial interposto pela coligação Monteiro Unido por Dias Melhores e outras para a reconhecer, além da conduta vedada, a prática de abuso do poder político com viés econômico, cassar os mandatos dos investigados e declarar sua inelegibilidade, determinando a realização de novas eleições indiretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Monteiro, sendo que, naquela ocasião, não havia ainda sido realizadas as eleições de 2024. Portanto, estávamos ainda no exercício daquele primeiro mandato. E, na sequência, inaugurou divergência o ministro Raul Araújo, que dava provimento aos agravos e negava provimento aos recursos especiais eleitorais, mantendo o acórdão regional. Antecipou o pedido de vista o ministro André Mendonça, que, na sessão de 24 de setembro de 2024, acompanhou o relator, tendo pedido de vista o ministro Nunes Marques. Na sessão de 7 de outubro de 2025, o ministro Nunes Marques acompanhou a divergência para dar provimento aos agravos e negar provimento aos recursos especiais eleitorais, mantendo o acórdão regional, no que foi acompanhado pela ministra Isabel Galotti. Então, pediu vista o ministro Floriano de Azevedo Marques. Nesta sentada não votam o ministro Antônio Carlos Ferreira e a ministra Estela Aranha, que sucederam, respectivamente, o ministro Raul Araújo e o ministro Ramos Tavares, que já tinham proferido voto na sentada anterior e eles sucedem. Igualmente, não vota o ministro Sebastião Reis Alves, porque a ministra Isabel Galotti já tinha votado, neste caso, então não vota. Tem a palavra, portanto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, agradeço o relato detalhado quando apregoado o caso, que me poupa de rememorar as idas e vindas desse processo, mas, de fato, eu pedi vistas após o voto do ministro Cássio Nunes, que destacava, como foi relatado, no seu entender, a ausência de gravidade quantitativa, e me chamou a atenção para o aspecto, por um lado, de se tratar de um tema que, ora e vez, nós nos debruçamos aqui, que é a distribuição de cestas básicas em ano eleitoral, e, de outro lado, para poder analisar com mais verticalidade a questão da gravidade qualitativa. Pois bem, passo então rapidamente a abordar cada um dos recursos que estão em julgamento. Primeiro, com relação ao recurso apresentado pelas recorrentes Ana Lorena Freitas Leite Nóbrega e Celecileno Alves Bispo, que argumentam que estariam presentes as excepcionalidades do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9504, que possibilitam a distribuição de bens pela administração pública no ano eleitoral, seja porque havia programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior e pela situação de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19. Observando o conjunto probatório, verifico que o programa Cestas Básicas foi criado em 2019 por força do Decreto 1122, Programa Cesta Social, com previsão em Lei Municipal de 2017, que criava uma possibilidade de benefício social baseado em pecúnia. Houve somente previsão orçamentária genérica de recursos para programas assistenciais, o que, em si, não satisfaz os requisitos da exceção constante do artigo 73, parágrafo 10. No caso, diante do advento, diante do advento da pandemia de Covid, entendo dada a excepcionalidade do caso em exame, se fazer presente a circunstância que é excepcionadora, constante do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições. Afinal, o contexto pandêmico atrai a situação de emergência, mesmo que ausentes as formalidades de sua decretação. Contudo, e ainda que assim não se entenda, com o enquadramento do fato na hipótese de programas sociais autorizados em lei,
é bem verdade que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar o segundo requisito excepcionador para afastar a conduta vedada, qual seja a prévia execução orçamentária. Disso decorre a impossibilidade de se afastar a incidência de conduta vedada apta a atrair a sanção de multa. Portanto, uma vez enquadrada a conduta no tipo legal da conduta vedada, a aplicação da multa é medida que se impõe nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9504. Assim como reconheceram os votos proferidos até o momento, o Tribunal de Origem decidiu acertadamente pela manutenção da multa, razão pela qual, em relação ao recurso apresentado por Ana Lorena e Celecileno Alves Bispo, eu acompanho os votos já dados no sentido de rejeitá-lo. Passo, então, à análise do recurso especial das autoras da AIGE, mas, a saber, a coligação Monteiro Unida por Dias Melhores, Micheila Silvestre Henriques de Sena e Ednace Alves Silvestre Henriques, que argumentam que haveria, na conduta ilícita reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, a obrigação de ensejar não apenas a aplicação da multa, mas o reconhecimento de abuso político e econômico a atrair a sanção do artigo 22 da Lei Complementar 6490. A controvérsia que remanesce deve ser apreciada se essa prática teve as características de abusividade e gravidade suficientes para ensejar a cassação de mandatos da prefeita e do vice-prefeito que se elegeram em 2020, como dito, quando apregoado o presente caso, já superada em relação às eleições cujo mandato delas decorrente se findou em finais de 2024, mas também a declaração de inelegibilidade como consectário do reconhecimento do alegado abuso de poder político. Portanto, desde logo, destaco que, em referência à prática da conduta vedada, ao contrário do que sustentam as recorrentes, nem toda a conduta vedada acarreta de modo automático e objetivo a perda do diploma, cabendo à Justiça Eleitoral exercer o direito de proporcionalidade entre o ilícito perpetrado e a sanção a ser imposta, e trago aqui jurisprudência deste superior. Da mesma forma, a existência da conduta deve estar presente tanto no abuso do poder político que se configura quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas dos agentes públicos que se valham da sua condição funcional para beneficiar candidatura própria ou de terceiros mediante desvio de finalidade, e também em relação ao abuso de poder econômico. E trago também jurisprudência nesse sentido. Afinal, o enquadramento de eventuais condutas ilícitas ou abusivas trazidas pelas recorrentes nas respectivas iniciais para resultar em sanção deve seguir as balizas legais dos dois dispositivos. Em especial, para a configuração do ilícito do artigo 22 da Lei Complementar, é exigido, como dito, que essas condutas se revistam de gravidade à luz das circunstâncias que a caracterizem, como prediz o inciso 16 do referido artigo 22 da Lei Complementar. A jurisprudência desse Tribunal Superior determina que deve ser formado pelos prismas qualitativo e quantitativo revelado pela dimensão no contexto da disputa. Com base nesses parâmetros que examina os contornos do caso concreto, a começar pelo aspecto qualitativo. Nesse sentido, concordo com o voto trazido pelo ministro Nunes Marques, no sentido de que não há prova robusta do abuso do poder no que diz respeito ao aspecto quantitativo da gravidade. Entre os pontos que merecem destaque, chamo a atenção dos seguintes. Se houve previsão de 500 beneficiários no ano de 2019 e esse número se manteve em 2020, não se pode, à míngua de outras provas, presumir um aumento absurdo e abusivo desta benesse. Segundo, como bem destacou a divergência, o acórdão recorrido é absolutamente sucinto, sem a descrição segura dos benefícios efetivamente distribuídos e da sua vinculação eleitoral. Diante disso, não é possível presumir fatos sem inovar na moldura fática, o que não se admite em sede
de recurso especial. 3. A dita confissão dos investigados é, na verdade, a afirmação de que o teto de 500 cestas básicas, estabelecido em 2019, sem indicativo de que houve a efetiva distribuição no ano eleitoral deste mesmo número de benefícios. E 4. Não consta do acórdão recorrido elemento suficiente para demonstrar o número efetivo de cestas entregue. Da mesma forma que a Corte de Origem assentou não haver prova da efetiva execução orçamentária do Programa Cesta Social no exercício de 2019, também não se prova a efetiva entrega das cestas em 2020 no número alentado. Reitero, no caso em que não há dados precisos da distribuição efetiva de cestas básicas, que a referência às tais 500 cestas surge no contexto de referência de não transcendência do número previsto na autorização do ano anterior. No que se colhe do processo, não há propriamente uma confissão de que foram distribuídas 5 centenas de cestas, mas que aquelas distribuídas em 2020 não discrepava do previsto em 2019. Não há, portanto, nos autos, prova robusta necessária, exigida no caso, de quantas cestas foram efetivamente distribuídas. A parte autora nem sequer produziu a prova óbvia de demonstrar, a partir dos dados de execução orçamentária, o montante total de dispêndios com a distribuição das cestas, o que permitiria um cálculo estimativo, tendo por base um valor unitário aproximado de cada cesta, para demonstrar o seu impacto quantitativo. Diferentemente do que ocorre em recurso ordinário, em sede de recurso especial eleitoral, não pode a Corte Superior ir garimpar prova que não vem expressamente referida no acórdão. Não se pode perquirir prova que está nos autos, mas não integra a moldura fática. Muito menos se pode ir completar a instrução probatória ausente. Com base nesses fundamentos, no tocante à gravidade pelo prisma quantitativo, alinho-me à divergência e aqui destaco uns pontos trazidos pelo voto do eminente ministro Nunes Marques. Passo à análise do aspecto qualitativo. Aqui também, no que toca a este aspecto da gravidade da conduta, a partir do exame das características intrínsecas do ato e da respectiva reprobabilidade, concluo que ela está ausente nos contornos trazidos no acórdão recorrido. As condutas imputadas às recorrentes seriam caracterizadoras do abuso do poder político consistente no exercício abusivo do cargo de chefe do Executivo, caso, nestes quadrantes, houvesse uma conduta eleitoral politicamente abusiva, pois que se apresenta quando o agir do detentor do poder atua com premissas imóveis claramente diversos daqueles a justificar a finalidade subjacente à competência do cargo. É conduta abusiva e gravidade qualitativamente relevante para fins do artigo 22 da Lei Complementar, o agir transbordante do legítimo exercício das prerrogativas do cargo e indicativos da busca de finalidade diversa daquela apta a legitimar a conduta. Na hipótese versada nos autos, distribuição de cestas básicas, o abuso se revelaria no manejo dessa conduta específica ou primordialmente para regalar os eleitores com prebenta em ano eleitoral, sem lastro ou nexo de continuidade com política pública prévia, sem motivo apto a justificar e sem critério de eleição dos beneficiários. A abusividade restaria provada grave se demonstrada a prática tristemente comum de uso de recursos públicos somente para agradar eleitores em vésperas de pleito e, com isso, capturar a escolha do eleitor. Fosse isso demonstrado, a conduta se revelaria grave, porque sua essência, qualidade, desfiguraria a paridade de armas sem motivo ou justificativa legítimos. Note-se que não basta o desequilíbrio de armas em si. Isto porque, desde a Emenda Constitucional 16, que franqueou aos titulares do Poder Executivo uma reeleição, o ordenamento constitucional confere aos incumbentes certa disparidade em relação aos seus desafiantes. Essa desigualdade será legítima quando decorrer do exercício regular de suas competências, do manejo legítimo de políticas públicas e do cumprimento dos atos regulares de governo.
Os bônus eleitorais daí decorrentes não são, per se, ilícitos. Se, contudo, o incumbente maneja suas competências de forma distorcida ou abusiva, visando exclusivamente o proveito eleitoral, restará patente a abusividade do poder político e consoante o conteúdo proposital e motivado e distorcido da conduta, a gravidade qualitativa apta a fazer incidir as sanções do artigo 22 da lei, referida à lei complementar. Pois bem, no caso vertente, há uma circunstância fática que elide a caracterização da gravidade na sua essência. O ano eleitoral de 2020, sabemos, foi aquele em que se iniciou a pandemia de Covid-19, surpreendendo a todos e obrigando gestores públicos a adotar medidas mitigadoras do seu impacto. Diante da redução da atividade econômica, do impedimento de livre circulação, da interdição, mormente nos primeiros meses, de muitas atividades ocupantes de trabalhadores de baixa renda, foram obrigatórias medidas assistenciais de natureza emergencial. União, estados e municípios tiveram que atender, ao lado das inevitáveis providências na área de saúde, medidas paliativas para os mais necessitados, dentre as quais razoável incluir a distribuição de cestas básicas ou a intensificação de programas congêneres pré-existentes. Outro sim, qualquer agente público naquele tempo que estivesse incumbido de ordenar despesas, é sabedor das dificuldades operacionais que se entrepuseram diante da interdição do regular funcionamento da administração pública. Nesse quadro, mesmo as Cortes de Contas, ciosas com procedimentos e providências formais intrínsecas ao agir do administrador público, por certo período relevaram o desatendimento de ritos e procedimentos. O próprio Supremo Tribunal Federal, no bojo das ADIs 6421 e outras aqui que eu enumero, entendeu constitucional, em parte, a medida provisória 966, apenas reduzindo seu efeito para excluir a elisão de responsabilidade dos agentes públicos durante a pandemia àqueles que ensejem violação ao direito à vida, saúde, meio ambiente equilibrado, etc. Não que essa circunstância se aplique per se aqui, mas é um indicativo de que na pandemia, a um só tempo, se exigiu providências emergenciais mitigadoras dos impactos e, 2, foi compreendida como razão legítima para elidir falhas ou insuficiências nas providências exigíveis ao agente público. As irregularidades no procedimento de seleção e entregas tomadas como elemento suficiente para imposição de multa não atraem a conduta abusiva. Isso porque a conduta vedada e o abuso de poder têm parâmetros probatórios diversos. Ao passo que, na primeira, basta o enquadramento da conduta ao tipo, no segundo, se exige prova robusta e inconteste da gravidade dos atos e da mácula à normalidade e legitimidade do pleito. Diante desta circunstância, é dever do julgador avaliar os fatos à luz da realidade da época. Isso não apenas por ser boa regra de hermenêutica, mas por ser imperativo legal. De fato, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sabemos, contém comandos mandatórios para a interpretação do direito pelo aplicador. É o que determina o artigo 22 da Lei de Introdução. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e dificuldades reais ao gestor. No seu parágrafo 1º, a decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Esse dever de cotejar a conduta com as circunstâncias reais que enredavam o gestor ao tempo de sua prática e se considerar as circunstâncias práticas envolvidas, me levam a entender que, em ano que nos deparamos com uma pandemia como a do Covid, a distribuição de cesta básica corresponde à conduta condizente com o agir esperado de um gestor público. Ao invés de pressupor agir abusivo, passa a corresponder com o exercício regular de competência administrativa, tornando o resultado de bônus eleitorais secundário face aos legítimos objetivos de mitigar os efeitos desta pandemia. Nesses quadrantes, temos que, 1. A entrega de cesta básicas, normalmente para a população carente naquele ano, que estava naquele ano com renda mais comprimida, em Monteiro,
era legítimo. E Monteiro não foi o único município a adotar esse tipo de ação social. 2, uma certa desorganização de cadastro na seleção e na prestação de contas é fato compreensível no contexto pandêmico. E 3, o contexto da pandemia amaina eventual reprovabilidade da conduta, visto que grande parte da população brasileira teve substancial redução de renda e precisou de algum tipo de auxílio de natureza emergencial. Nesses quadrantes, não encontramos razões no lacônico acórdão regional para desconstituir a presumível finalidade legítima da distribuição de cestas básicas e muito menos para comprovar a gravidade qualitativa da conduta, que só estaria presente se houvesse prova contrafactual de que a distribuição de cestas básicas no município de Monteiro foi orientada por outra finalidade, que não atendimento às necessidades básicas da população e em tempos excepcionais de pandemia. Por esta razão, rogando as mais respeitosas vênias ao relator e aos que o acompanharam, voto no sentido de conhecer os agravos interpostos, negar provimento ao recurso especial eleitoral interposto por Ana Lorena de Farias Leite Nóbrega e outro, e também negar provimento ao recurso especial interposto pela coligação Monteiro Unida por Dias Melhores e outras, mantendo incólume o acórdão recorrido. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a divergência. Certo, ministro Floriano? Exatamente, os exatos termos. Os exatos termos da divergência. Eu, que sou o único voto que ainda não tenho um único voto que ainda não foi dado, peço vênia à divergência, que já configura maioria, para acompanhar o voto do ministro relator. Analisei no que dá provimento ao agravo em recurso especial, nega provimento ao recurso especial interposto por Ana Lorena de Farias Leite, Nóbrega e outro, e neste sentido, a unanimidade até aqui, e a divergência fica no ponto em que o ministro relator dava provimento ao recurso especial e os ministros Raul Araújo, Nunes Marques, Isabel Galotti e agora o ministro Floriano de Azevedo Marques, nesta parte, eu, portanto, peço vênia para acompanhar o voto do ministro relator. Considerei que, neste caso específico desta conduta ilícita que foi praticada pelos candidatos, dispõe de gravidade bastante para a configuração do abuso de poder político e econômico e a imposição das sanções de cassação de mandato e declaração de inelegibilidade, como foi pleiteado na AIDE. O TRE da Paraíba anota que haveria alguma incerteza quanto ao número de cestas distribuídas para afastar a gravidade, o que foi agora enfatizado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Parece-me, com as vênias de estilo, que essa afirmação não se coaduna com as demais informações do que se tem no acórdão recorrido quanto ao acervo fático probatório. Foram mencionados o reconhecimento dos próprios investigados de que o quantitativo das cestas foi efetivamente distribuído. A conduta, portanto, é diferente do que é a conclusão do Tribunal de Origem, suficiente para comprovar que buscou-se obter voto de eleitores com a concessão de benesses com recursos públicos, desvirtuou o programa previsto na legislação municipal, que tinha uma finalidade específica de ajudar as pessoas em condições de vulnerabilidade e, como bem acentuado pela Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer, a distribuição de 500 cestas básicas em município em que 47,5% da população tem rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo é de gravidade bastante, tendo em vista que permeia direitos básicos e essenciais como a manutenção da vida pela alimentação e dignidade da pessoa humana. E a potencialidade dessas condutas também interfere no resultado de um pleito. A chapa eleita teve 11.533 votos, significa 57,93% dos votos válidos, e a chapa adversária, 8.377 votos, 42,07%. Então, a distribuição de 500 cestas básicas para entidades familiares tem potencial para alterar o resultado do pleito, uma vez que a diferença foi de apenas 3.156 votos.
Portanto, tenho como configurada a prática da conduta vedada do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504, com gravidade, demonstrando-se abuso do poder político e econômico, pelo que, como disse, com todas as vênias dos votos que acompanharam a divergência do ministro Raul Araújo, tenho para mim que, neste caso, tem razão o ministro Ramos Tavares, relator que votou no sentido de dar provimento ao recurso especial interposto pela coligação Monteiro Unido por Dias Melhores, com os consectários que foram assinalados em seu voto. Proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, concluiu por dar provimento aos agravos em recurso especial, negar provimento ao recurso especial interposto por Ana Lorena de Farias Leite Nóbrega e outro, e negar provimento ao recurso especial interposto pela coligação Monteiro Unido por Dias Melhores, mantendo, portanto, o acórdão regional, vencidos o ministro relator Ramos Tavares, o ministro André Mendonça e a ministra-presidente Carmen Lúcia. Redigirá o acórdão, neste caso, o ministro Nunes Marques, porque o primeiro voto divergente do Raul Araújo já não compõe o tribunal. É o resultado do julgamento. Apregou para continuidade de julgamento o recurso especial eleitoral número 0600-465-13, procedente de Mercês, Minas Gerais, relatado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, com vista para a ministra Estela Aranha. Recorrentes nesse caso são Donizete Barbosa de Oliveira e o Ministério Público Eleitoral, e são recorridos Coligação Compromisso Renovado, Uma Cidade de Todos para Todos, e o Ministério Público Eleitoral. Esses recursos especiais foram interpostos contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que, em embargos de declaração, indeferiu o requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Mercês nas eleições de 2024. Na sessão de 28 de agosto de 2025, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator, votou no sentido de prover o recurso especial eleitoral interposto por Donizete Barbosa de Oliveira para reformar o acórdão regional e deferiu o seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeito do município de Mercês nas eleições de 2024, julgando prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e o agravo interno interposto por Donizete Barbosa de Oliveira por perda de objeto. Em seguida, pediu vista a ministra Estela Aranha e, antes de passar a palavra à eminente ministra, registro a presença na sala de videoconferência do doutor Hélio Soares de Paiva Júnior, que representa a recorrida coligação Compromisso Renovado, Uma Cidade de Todos para Todos. Tem a palavra a eminente ministra Estela Aranha. Senhora presidente, rogando vênias ao eminente relator, vou fazer a leitura de o meu voto divergente. De início, anoto que acompanho o relator quanto à solução propugnada em relação ao recurso especial interposto pelo Ministério Público. É que, na origem, o TRE de Minas Gerais inicialmente manteve a decisão monocrática pela qual havia sido deferido o requerimento de registro de candidatura. Contra esse acórdão, o parquê interpôs seu recurso especial. Ocorre que sobrevieram embargos de declaração contra esse pronunciamento, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos para indeferir o registro da candidatura do embargado, o que implica concluir pela perda de objeto do recurso ministerial. Portanto, quanto ao tópico, faço observação de que o presente registro de candidatura foi indeferido na origem, ainda em dezembro de 24, de modo que o recorrente não foi empossado na chefia da municipalidade, a qual tem sido exercida desde então pelo presidente da Câmara. Quanto ao recurso do candidato, registro que a decisão liminar proferida em sede de habeas corpus pela Justiça Comum, suspendendo os efeitos da condenação criminal colegiada, não assentou o requisito da plausibilidade jurídica da pretensão, como se nota a partir da leitura de seu teor, transcrito no acórdão recorrido do TRE de Minas Gerais, o que a torna insubsistente para afastar a inegibilidade no caso concreto. É que no parágrafo 2º do artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90 exige, para fins de concessão de medidas cautelares que suspendam a inegibilidade, a efetiva demonstração da existência de plausibilidade da pretensão recursal. Conforme o entendimento desse tribunal acerca da matéria, afirmado no julgamento de agravo regimental do recurso especial eleitoral 0600-254-68, de relatoria do ministro André Mendonça,
No tocante ao artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90 e ainda ao poder geral de cautela conferido ao magistrado, tem-se que, ao deferir a liminar vindicada pela parte, o prolator da decisão haverá de assentar o requisito da plausibilidade jurídica do recurso interposto contra a decisão geradora de inexigibilidade. Nesse precedente, entendeu o TSE que não foi suficiente para afastar a causa de inexigibilidade disposta no artigo 1º e da Lei Complementar 64/90, a existência da decisão monocrática em tutela cautelar antecedente, na qual a Justiça Comum suspendeu a inexigibilidade do peticionário ao argumentar existir uma probabilidade de oposição de recurso contra o pronunciamento condenatório criminal. Tendo em vista que o pronunciamento deixou de efetuar a análise da plausibilidade jurídica da pretensão recursal, ou seja, da probabilidade de êxito dessa pretensão, não foi possível assentar a elegibilidade daquele candidato. Menciono ainda o julgamento do agravo regimental de recurso especial eleitoral 06022402 de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, de relatório também do ministro André Mendonça. Naquela oportunidade, esse tribunal não atribuiu eficácia para a seara eleitoral do pronunciamento do liminar de justiça comum, em que houve a declaração de elegibilidade de autor de ação declaratória de elegibilidade, uma vez que a Justiça Eleitoral é competência privativa para aferir a elegibilidade ou mesmo inexigibilidade de qualquer candidato a cargo eletivo, quando da formalização de eventual requerimento de registro de candidatura. Com base nesse panorama jurisprudencial, é seguro concluir que a suspensão da inexigibilidade por força do disposto no artigo 26C da Lei Complementar 64 demanda a explícita demonstração da existência de plausibilidade dessa pretensão recursal, não sendo suficiente para esse fim o pronunciamento da Justiça Comum, que tão somente defira o pedido liminar ou conceda efeito suspensivo recursal sem exposição fundamentada acerca dessa probabilidade de êxito do recurso interposto. Por outro lado, é certo, diante do óbice da súmula 41 do TSE, que, uma vez assentada de modo específico e fundamentada a plausibilidade da pretensão recursal pela Justiça Comum, não é possível sindicar esse pronunciamento no âmbito da Justiça Eleitoral. No entanto, tendo em vista que o artigo 26 da Lei Complementar 64 de 90 estabeleceu uma condição sine qua non voltada ao prolator da decisão acautelatória para fins de suspensão de inexigibilidades, compete à Justiça Eleitoral verificar a existência desse elemento. Ressalto, nesse sentido, que essa compreensão em nada conflita com o teor da aludida súmula 41 do TSE. O que se está a fazer é apenas a interpretação do teor do parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Complementar 64 de 90, à luz dos precedentes deste tribunal, os quais, como expus, exigem não apenas a mera suspensão da inexigibilidade ou a concessão de liminar genérica nesse sentido, mas essa anotação específica e fundamentada da existência da plausibilidade jurídica recursal. No caso concreto, em análise específica da liminar deferida, entendo não ter havido o atendimento do requisito legal exposto. O teor da liminar transcrito no acórdão recorrido denota que a suspensão dos efeitos da condenação foi embasada apenas em termos genéricos alusivos à plausibilidade das teses invocadas na inicial e possível risco de demora, mas não há naquele pronunciamento qualquer outra fundamentação que aponte minimamente para a existência dessa indispensável plausibilidade. O não atendimento ao requisito do parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Complementar 64 é também evidenciado pelo fato de que, ao menos de 4 meses após a concessão da liminar, houve sua revogação, com a extinção do habeas corpus, salientando-se que a matéria trazida em debate já havia sido apreciada de forma detalhada e suficiente em julgamento colegiado do recurso manejado no processo criminal principal, oportunidade em que foi expressamente indeferido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, pronunciamento, ademais, anterior à própria impetração do habeas corpus, em que obtido inicialmente a liminar. Nesses termos, ausente qualquer menção concreta acerca dessa existente plausibilidade, como exige o parágrafo 2º do artigo 26C da Lei Complementar 64, não há como compreender que a decisão da liminar obtida em sede do mencionado habeas corpus tenha suspendido a inexigibilidade do artigo 1º
da Lei Complementar 64 de 90, decorrente de condenação pelo crime de coação no curso do processo previsto no artigo 344 do Código Penal, razão pela qual, uma vez assentada sua plena incidência, não comporta deferimento o presente requerimento de registro de candidatura. Por fim, uma vez solucionado o caso em que pronunciamento final de mérito igualmente reconheça a perda de objeto do agravo regimental interposto por Donizete Barbosa de Oliveira contra a decisão do relator, pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal. Ante ao exposto e rogando vênias ao relator, cumprimentando pelo voto bem fundamentado, dele divirjo parcialmente para negar o provimento do recurso especial eleitoral interposto por Donizete Barbosa de Oliveira. Por outro lado, acompanho o relator para julgar prejudicados o recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral e o agravo regimental manejado por Donizete Barbosa de Oliveira por perda de objeto. Ministra Presidente, é como voto. Agradeço a Vossa Excelência e indago se por favor, tem a palavra o ministro relator. Excelentíssima senhora Presidente, agradecendo a divergência, eu não tenho por hábito defender meus votos quando aberta a divergência, mas nesse caso o voto da ministra Estela Aranha me suscita aqui uma dupla preocupação, que nós vamos ter que enfrentar nesse tribunal, na nossa assentada. Por quê? Porque, no caso aqui, há duas discussões que nós já debatemos e que nós, pela divergência, estaríamos reabrindo. Primeiro é o marco temporal de decisão superveniente, se faz ou não perda de objeto. O que aconteceu aqui, ministro Cássio? Ao tempo da eleição, havia uma liminar suspendendo a condição precedente que gera inexigibilidade, que é a condenação criminal. Havia uma liminar da Justiça Comum, do STJ, retirando todos os efeitos da condenação criminal, na data que nós aqui temos assentada como a data terminativa de avaliação de condições de elegibilidade, primeiro turno da eleição. Depois, ministro Sebastião, houve a denegação do habeas corpus supervindo a eleição. Se vale, a regra é o primeiro turno para a condição de inelegibilidade, e uma decisão favorável ao candidato não restitui a elegibilidade posteriormente ao primeiro turno, vale também para quem tem, no primeiro turno, condições de elegibilidade por liminar, por decisão judicial. Essa é uma primeira questão, se nós vamos ter dois termos iniciais para que uma decisão que caça aquela decisão anterior faz retroceder para fazer emergir a inelegibilidade. Primeira questão. Segunda questão é com relação ao nosso limite de avaliação das decisões da Justiça Comum. A liminar dada pelo ministro Massot Azulay diz o seguinte: de outra monta, ante a plausibilidade das teses invocadas na inicial, que serão melhor analisadas no curso do processo e demonstrado possível risco de demora, cautelarmente suspendo os efeitos da condenação imposta na apelação criminal até a ulterior deliberação. Ora, ao tempo do primeiro turno, havia uma decisão suspendendo os efeitos da condenação criminal, que é a base para emergir a inelegibilidade por condenação criminal. Se a decisão não entra no mérito da condenação, depois vai ser cassada, se ela é lacônica, parece que não é um escrutínio que a Justiça Eleitoral vai fazer. Inclusive porque, se o candidato entra com habeas corpus no STJ, ganha uma liminar, ele não pode embargar ao ministro relator, dizendo, olha, especifique melhor, porque senão não vai ter serventia na Justiça Eleitoral. Ele simplesmente ganhou a liminar é uma decisão judicial da Justiça Comum vigente. Aí vamos para a terceira etapa. A Justiça Eleitoral só afere se há ou não suspensão da condenação criminal, não as razões que levaram à suspensão. Então, respeitando a divergência e agradecendo a ministra Estela por ter levantado, eu acho que aqui nós temos duas questões que nós temos que, de certa forma, unificar nosso entendimento. Uma, qual é o marco temporal para todos os efeitos de elegibilidade, né, que acho que está fixada desde a decisão do Supremo, nossa resolução e a nossa jurisprudência, o primeiro turno, e depois qual é a margem de sindicabilidade da decisão elisiva na inelegibilidade dada pela Justiça Comum. Porque, ora, nós dissemos, não penetramos na decisão da Justiça Comum, não aferimos isso. E, ora, agora, estamos analisando a consistência do teor decisório da Justiça Comum para fins de inelegibilidade. São esses pontos que eu queria levantar, não em paixão pelo meu voto, né, que eu tenho sempre que é possível da maioria se formar contra o relator, no meu caso,
mas aqui temos duas questões para justificar a nossa reflexão. Agradeço a Vossa Excelência. O voto do ministro relator foi no sentido de dar provimento ao recurso especial, e a divergência parcial a esse ministro é porque, no caso do recurso interposto por Donizete Barbosa de Oliveira, a eminente ministra Vistora nega provimento a este recurso. Aqui está o ponto de divergência, sem embargo da parte que é coincidente. Eu tenho notícia que haveria uma antecipação do pedido de vista do ministro André Mendonça. De fato, indago de Vossa Excelência se é o caso de eu poder anunciar. Por gentileza, senhora presidente, até em função das preocupações, eu entendo a preocupação de um lado do ministro Floriano e também as justas preocupações da ministra Estela. E por isso eu peço vista dos autos para poder melhor me debruçar sobre a matéria e trazer uma posição que me deixe de forma consciente em função de uma definitividade até dessa situação um pouco nova, inovadora até, que traz tanta divergência como o ministro relator, e penso que o tribunal tem que ter segurança para deliberar sobre isso, ao menos eu, e essa segurança demanda de minha parte uma análise mais acurada do caso. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência, que é muito bem-vindo o pedido de vista, um voto consistente da divergência, e também o voto tinha sido dado pelo ministro relator. Eu proclamo o resultado provisório que, após o voto vista da ministra Estela Aranha, que divergia parcialmente do relator para negar provimento ao recurso especial eleitoral interposto por Donizete Barbosa de Oliveira, acompanhando o seu voto para julgar prejudicados o recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral e o agravo regimental interposto por Donizete Barbosa de Oliveira por perda de objeto, antecipou o pedido de vista o ministro André Mendonça. Indago dos senhores ministros se aguardam e, portanto, aguardam os demais. Esta proclamação do resultado até agora. Apregou para julgamento as listas, 3 listas, que estão previstas nesta pauta. Elas foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. Antes de apregoar cada qual, eu registro a presença na sala de videoconferência para acompanhamento do julgamento dos doutores Igor Labre de Oliveira Barros, advogado dos embargantes Soraya de Souza Gomes e União Brasil, nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-223-81, procedente de Paraíso de Tocantins, relatada pelo eminente ministro André Mendonça, que é o item 8 da pauta, é a lista número 1, do doutor Luiz Eduardo Guimarães Romano Pinto, advogado do agravado Ramon Martioli Pereira da Silva, no agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-076-18, procedente de Mata de São João, Bahia, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, é o item 9 da pauta, da lista número 1, e do doutor Fábio Ivo Antunes, advogado do agravante Arthur da Silva Costa Neto, no agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-140-35, procedente de São Paulo, também de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, processo que consta da lista número 2, é o item 13 da pauta. Apregou, portanto, para julgamento a lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça. São 5 processos, neste caso, 5 embargos de declaração em agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 5 casos, o eminente ministro relator rejeita os embargos de declaração, e eu indago dos senhores ministros, da senhora ministra, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, com 4 processos, são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral ou agravo regimental em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, nestes 4 casos, o ministro relator não conhece dos agravos, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, são 2 processos de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral,
e, nestes casos, o ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma matéria de urgência, alguma matéria a ser posta em mesa. Não havendo nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta, por favor, tem a palavra o eminente ministro Sebastião dos Reis Alves. Eu só gostaria de subscrever as palavras de pesar pelo passamento do professor Zé Afonso e agradecer também a todos os votos de boas-vindas, esperando retribuir a confiança depositada. Muito obrigado. Com certeza, estamos certos disso, ministro. Não havendo nenhuma matéria mais a ser julgada, tendo esgotado a pauta, eu agradeço a presença de todas as pessoas aqui. Desejo uma excelente noite a todos, de uma forma muito especial aos estudantes. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação.